Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desta quinta-feira, que será marcada por Vasco da Gama e Água Santa já no nosso Caldeirão de São Januário, às 8 horas da noite. O Vasco enfrenta o Clube Paulista em um confronto decisivo pela segunda fase da Copa do Brasil. É vencer e passar, perder e ser eliminado, e empate, disputa de pênaltis. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui, até porque foi exatamente nesta mesma fase, no mesmo São Januário, que o Vasco da Gama foi eliminado no ano passado para o ABC de Natal. Um fantasma que assola o torcedor vascaíno nesta noite de quinta-feira e que a gente espera que vá de uma vez por todas embora com a vitória do nosso Cruz Maltino nesta noite de hoje. Além disso, é claro, falar sobre o mercado do futebol, pois temos novidades a trazer a vocês sobre Marlon Freitas. John Textor, CEO do Botafogo, se manifestou sobre a possibilidade de uma saída do volante alvinegro. Será que tem negócio? John Textor falou e a gente, é claro, vai trazer a vocês. Além dessas, muitas outras informações neste Fala Gigante, agitado, movimentado, com muitas novidades a você, torcedor Cruz Maltino. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela, já faça parte aí da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão, sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante também sempre pela parte da tarde, exatamente assim, entre as 3 e as 4 horas. E o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, contamos muito aí com a sua presença e o seu apoio no nosso canal. Além disso, é claro, você, torcedor vascaíno, não esqueça, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Agradeço também a todos, pois conseguimos chegar nessa tarde de quinta-feira a marca dos 125 mil inscritos, uma marca importante, grande, que representa aí como vocês vêm gostando do nosso trabalho. Então, vamos agora em busca dos 130 e para isso contamos com você. Tranquilo, Vascão? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente, né, este Fala Gigante, falando, é claro, sobre Maracanã, pois foi divulgada a última parcial de ingresso por volta das 2 horas da tarde e temos até o momento mais de 45 mil ingressos vendidos para Vasco e Nova Iguaçu, que estará acontecendo no Maracanã neste próximo domingo. Informações que temos é que foi colocada à disposição do torcedor vascaíno 70 mil ingressos no Maracanã. A expectativa é que, inclusive, no momento que esse vídeo está indo ao ar, já tem aí mais de 50 mil ingressos emitidos pelo torcedor vascaíno. Expectativa de uma linda festa, Maracanã lotado, o anel fechado do Maracanã, como é falado, né, quando temos aí lotação máxima no estádio Mário Filho. E, acima de tudo, uma linda festa do torcedor vascaíno nesse próximo domingo, às 6h30 da tarde, no palco do futebol carioca, contra a equipe do Nova Iguaçu. Jogo muito importante para o Vasco da Gama se afirmar, ter esse momento de festa com o torcedor Cruz Maltino e, é claro, já garantir a vaga para a primeira partida da final, né? Vai garantir a vaga a partir da primeira partida para a final do campeonato carioca. Já que estamos falando sobre Maracanã, temos algumas informações importantes aqui a vocês, porque é claro, né? Tivemos aí durante essa semana esse processo de licitação, onde houve a grande polêmica pelo fato do Vasco ter colocado na proposta do contrato, né, para ser o novo licitatório, se é assim que nós podemos chamar, do Maracanã por esses próximos 20 anos, ter incluído Brusque e Santos. De fato, o torcedor vascaíno está realmente incluso, foi uma grande polêmica, mas nestas últimas horas a gente teve aí informações sobre essa proposta aí do Vasco da Gama junto à W Torre para gerir o Maracanã pelos próximos 20 anos. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, informou que há sim um interesse nas partidas do Santos no estádio. Pelas regras da licitação, como a gente trouxe já a vocês nesses últimos vídeos, não há problema nenhum do Santos e do Brusque, mesmo sendo clubes de fora do Rio de Janeiro, se interessarem nesse processo de licitação. A cota mínima de jogos por ano é de 25 e não há aí uma cota máxima, né, de jogos. E a única questão é levar jogos para o Maracanã, independente do clube que seja. O Vasco conseguiu essa parceria com o clube de Santa Catarina e com o clube paulista, no caso o clube de São Paulo, o Santos, para chegar a esse número mínimo de 25 jogos e quem sabe, né, que sair até ultrapassar o número de 25 jogos, podendo chegar aos 35, aos 45, como está em contrato. Em contato aí por parte
do Rodrigo Matos, da coluna do UOL, com o presidente do Santos, ele diz: há sim um interesse. Então o Santos aí realmente entrando como um interessado para estar atuando no Maracanã. Além do Santos, né, o Brusque também deixou muito bem claro isso. O Brusque vai passar por uma reforma no seu estádio e interessou-se pelo Maracanã em 5 datas durante os próximos anos. Pelo menos 5 jogos aí o Brusque tem o desejo de mandar num ano, numa temporada, no estádio Mário Filho. Então, Santos, Brusque entrando como interessados, e tem mais um clube aí também na mira, né? Que é o São Paulo. Informações que tivemos ontem através do canal Atenção Vascaínos é que o São Paulo entrou em contato com a diretoria da SAF do Vasco da Gama e manifestou o interesse de ajudar o Vasco na licitação do Maracanã. As propostas já foram encaminhadas, as propostas chegaram à mesa do governo do estado do Rio de Janeiro no dia 7 de dezembro, porém, mesmo diante disso, o Clube Paulista disse que pode sim encaminhar documentação para corroborar ainda mais com este interesse. O São Paulo vai fazer algumas obras pontuais no Morumbis, que agora é Morumbis o nome, né? E já vê com bons olhos a possibilidade de realizar alguns jogos no Maraca. Então, mais um clube interessado e mais desespero para a dupla Fla-Flu. Santos era Vasco, Santos e Brusque. Agora tem o São Paulo, que é uma das maiores torcidas aí do Brasil, ao lado do Vasco da Gama, nessa situação, né, de tentar ajudar o Gigante da Colina a conseguir ter o Maraca para si. Tá feliz com o Maracanã? Domingo é dia de Maraca, domingo é dia de linda festa. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre reforço, né? Principalmente sobre um nome, que é a situação de Marlon Freitas. Marlon Freitas é um atleta muito importante, né, nesse momento para o Botafogo, um jogador que não vem sendo titular absoluto, mas que entra com muita frequência. Inclusive ontem ele entrou em campo contra a equipe do Red Bull Bragantino por essa primeira partida da segunda fase da pré-Libertadores. O Marlon é um jogador que quer sim sair, ele gostou da proposta do Vasco, aceitou a proposta do Vasco da Gama. Informações que temos é que todos os familiares do Marlon Freitas são vascaínos. Não podemos confirmar se o Marlon é também um torcedor do Vasco, mas que todos os seus familiares são torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso, é claro, pode ser sim um motivo de interferência positiva, né, para uma chegada dele ao Gigante da Colina. Marlon, que é natural aqui do Rio de Janeiro. Qual a informação que temos a trazer? O Vasco fez uma primeira sondagem pelo Marlon Freitas, inclusive conversou com o staff do jogador, e o Vasco propôs um empréstimo, compensação financeira e opção de compra no final do contrato. Esse primeiro modelo de negócio não agradou ao Botafogo. O Botafogo quer uma liberação mediante a pagamento, ou seja, uma venda, né, dos direitos econômicos do jogador, ou um empréstimo com obrigação de compra. Essas são as informações que nós temos. E realmente é um desejo grande. Acabamos de ter aqui a informação que o Marlon Freitas é um pedido especial do técnico Ramon Dias e também do Emiliano. Os dois gostam muito do jogador. É aquele box to box, né? É um segundo volante que tem qualidade, é um primeiro volante, perdão, que tem essa capacidade defensiva como poucos do futebol brasileiro, mas que acima de tudo tem uma capacidade também ofensiva muito forte. Pisa na área com uma qualidade ímpar. Consegue finalizar com uma qualidade ímpar, consegue armar jogadas com uma qualidade ímpar. É um jogador aí que não se vê com muita frequência. É o estilo Paulinho Paula, né? Esse atleta box-to-box, porém com uma capacidade defensiva muito maior do que o próprio Paulinho. Então é um nome que a comissão técnica quer contar para o seu elenco. A situação do atleta no momento está sendo tratada diretamente pelo CEO do Vasco da Gama, que é o Lúcio Barbosa. Inclusive foi a própria empresa norte-americana 777 Partners que entrou em contato com o Botafogo. A situação com o Botafogo é diferente porque o Botafogo também é uma SAF, né? Então o contato está sendo feito diretamente entre 777 e o Clube Alvinegro. E o Vasco, para realmente contar com esse atleta, teria que fazer uma proposta de compra e não de empréstimo. Porém, ontem, o John Textor, que está aqui no Rio de Janeiro, pois acompanhou a partida entre Botafogo e Red Bull Bragantino no estádio Newton Santos ontem, quarta-feira, falou sobre a situação do Marlon Freitas. E ao ser questionado sobre a possibilidade de uma saída, o John Textor foi muito incisivo, né, aí ao jornal O Globo. Ele disse assim, ó: todos nós temos a liberdade de falar. Isso é uma coisa maravilhosa, mas você não pode entrar num cinema, atirar fogo e esperar que as pessoas aproveitem o filme. Marlon Freitas é um dos melhores box-to-box meio-campistas do Brasil. Ele tem propostas internacionais, mas queremos que ele fique aqui. Ele está em um momento bom e crescendo. Vamos amar nosso time novamente. Ele não vai a lugar nenhum. Então, o que estão fazendo, né? Disse aí, no caso, o John Textor, até volta a repetir de uma forma muito incisiva, né? Deixando a entender que o Marlon não vai sair de jeito maneira do Botafogo. Mas as informações que nós temos é que, mediante a pagamento, o Marlon Gomes sai. Agora quais valores, né, que o Botafogo vai querer
por uma venda do atleta. Inclusive, o próprio John Textor até complementou e disse sobre o Marlon que, não sei, complementando, né, não sei qual foi o momento em que o nosso melhor box-to-box de calibre de Premier League, porque esse é o nível dele que treinadores top como Castro e Bruno Lage sabem disso. Não sei quando foi que ele tocou a bola errada a ponto das pessoas vaiarem ele, que é um momento muito ruim hoje, né, entre o relacionamento de Marlon Freitas com o torcedor botafoguense, porque ele é um nome muito vaiado. Esse 2023 ficou muito marcado, né, pelo torcedor alvinegro. Então, John Textor fez questão de falar isso à noite de ontem no estádio Newton Santos, que, de acordo com ele, o Marlon não sai. Mas é um interesse grande do jogador em vestir a camisa do Vasco, é um interesse grande aí da comissão técnica de Ramon e Emiliano contar com esse atleta para a próxima temporada. A ver as cenas dos próximos capítulos, como a gente costuma falar, principalmente nesse âmbito, né, de negociação, muita água vai rolar ainda embaixo dessa ponte, mas Marlon seria um excelente reforço para o Vasco nesta temporada de 2024. Gosta do nome? Deixe a sua opinião nos comentários, mas é importante falar. Se não houvesse negócio, né, o John Textor não falaria. A partir do momento que o CEO do Botafogo, em um jogo de pré-Libertadores, ele fala sobre a situação do Marlon Freitas, é que tem coisa acontecendo nos bastidores, e a coisa com o clube de regatas Vasco da Gama. Marlon cairia com uma luva nesse setor de meio campo do gigante da colina. E prosseguindo com o vídeo, falar aqui, é claro, agora sobre Vasco e Água Santa, pois nessa noite de hoje, às 8 horas, Vasco e Água Santa estarão se enfrentando pela segunda fase da Copa do Brasil. Vasco que chega em um excelente momento na temporada de 2024. Chega aí a sua melhor sequência no Vasco, inclusive o técnico Ramon Dias. São 4 vitórias seguidas, sendo que dessas 4 vitórias seguidas são 7 jogos sem perder. O Vasco não perde desde o dia 4 de fevereiro, onde empatou pelo Flamengo no placar de 0-0. Depois venceu o Audax 1-0, empatou novamente com o Fluminense pelo placar de 0-0, e aí foram as 4 vitórias seguidas. Botafogo, Volta Redonda, Marcílio Dias e Portuguesa. São 14 gols marcados nessa sequência de 4 vitórias, uma média aí de 2 gols, né, por jogo. É muito gol marcado pelo Vasco da Gama. Então, o Vasco chega com muita moral para enfrentar a equipe do Água Santa nesta noite de hoje. O Vasco vem numa fase muito boa, como a gente trouxe aqui, e é o grande favorito de forma inegável contra a equipe do interior paulista. E chega numa fase até muito diferente do que foi no ano passado, né? O Vasco hoje vai enfrentar o Água Santa em um São Januário lotado, com ingressos esgotados, com 4 vitórias seguidas, 7 jogos de invencibilidade, classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, com ingressos já quase esgotados para o jogo do final de semana, e realmente uma fase aí de alegria entre torcida e campo. Porém, no ano passado não foi bem assim, né? Porque pela mesma fase da competição no ano passado, Vasco enfrentou o ABC de Natal em um clima muito ruim em São Januário. Por quê? No ano passado, o Vasco cobrou para o mesmo jogo da segunda fase do Copa do Brasil, quando tinha, né, o CEO do Vasco da Gama, Luiz Melo, à frente, um valor de R$250 para o setor social de ingressos, R$220 para o setor VIP e R$150 para as arquibancadas. Olha a comparação com os ingressos do Vasco para esse ano de 2024. Os ingressos para a social, diferente do ano passado, 250, foi R$120. Ingresso para o setor VIP, diferente do ano passado, de 220, foi para R$100. E diferente do ano passado, que a arquibancada foi de valor de 150, esse ano foi 70. No ano passado, os ingressos para essa partida não esgotaram. Muito pelo contrário, foi algo em torno aí de 12 mil torcedores vascaínos acompanharam o Vasco e ABC no Caldeirão. Esse ano, os ingressos já foram esgotados. No ano passado, o clima era de protesto, porque muitos torcedores se negaram aí. Houve nota de repúdio, né, dias antes do jogo, devido ao aumento no preço dos ingressos, até pelo desempenho ruim que o Vasco vinha tendo dentro das 4 linhas, com derrotas para a Volta Redonda, uma partida muito ruim na estreia da Copa do Brasil, inclusive do ano passado, salvo engano, contra o Souza da Paraíba. Então tudo isso fez com que o Vasco chegasse nesse jogo contra o ABC, um momento de crise, de instabilidade, e não à toa foi eliminado. O Vasco foi eliminado nos pênaltis para o ABC, a partida terminou 0-0 no tempo normal, e na cobrança, Pedro Raul e Orejano desperdiçaram aí as suas penalidades máximas. E aí hoje o clima é outro, né? E a gente espera que esse fantasma aí de ser eliminado na segunda fase da Copa do Brasil vá embora. O Vasco passe até com certa tranquilidade hoje no Caldeirão de São Januário e garanta aí a sua vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Vasco vai com força máxima para essa partida de hoje. Ramon não vai poupar ninguém, vai com tudo para cima aí da Água Santa para buscar deixar para trás esse histórico recente na competição de eliminações, justamente nas fases iniciais, né, da Copa do Brasil. O Vasco deve ir a campo para enfrentar o Água Santa
com essa escalação que está aparecendo aí na imagem a vocês. Léo Jardim no gol. Na zaga, uma trinca defensiva composta por Medel, João Vitor e Léo Pelé. Na lateral esquerda, ou até na ala esquerda, né? Piton e Paulo Henrique na ala direita, formando aí esses dois alas, dois corredores. Zé Gabriel e Galdamez, ou seja, o Zé Gabriel voltando, né? O time titular após ser desfalque neste último final de semana contra a equipe da Portuguesa, pois levou o terceiro cartão amarelo no Campeonato Carioca. E uma trinca ofensiva com Payet, Adson e Verratti. O David novamente começando no banco de reservas, o Adson conquistando a sua vaga de titular, né? Os últimos 2 jogos o Adson marcou 2 gols, então vem aí com muita moral para ser o titular do Vasco da Gama nessa partida de hoje contra a equipe do Água Santa. Um jogo importante e que o Água Santa não vem muito bem, né? Se o Vasco vive uma boa fase, a gente vai trazer aqui, é claro, detalhes sobre o nosso adversário. O Água Santa vem de momento ruim, vem de mais lençóis no Campeonato Paulista. Nesse momento não existe vantagem de empate, ou seja, o Água Santa tem que partir para cima ou segurar aí um empate. E o Água Santa, mesmo sendo o atual vice-campeão paulista, pois chegou às finais do Campeonato Paulista nessa última temporada, nesta edição de 2024 vive um momento muito complicado no Campeonato Paulista. Depende aí, inclusive, de uma combinação, muito improvável de resultados para conseguir se classificar para a próxima fase. Nesse ano, o Netuno, como é conhecido aí carinhosamente pelo torcedor, o Água Santa, não conseguiu repetir a boa campanha, caiu no mesmo grupo de Palmeiras, Ponte Preta e Guarani, até ensaiou uma arrancada recente de vitórias contra Ituano e Inter de Limeira, mas ficou no empate contra a Portuguesa e foi derrotado logo em seguida para Novo Horizontino e São Bernardo. Então, diante disso tudo, não está muito bem, tem poucos gols marcados, mas tem algumas peças que fazem o vascaíno se lembrar, como por exemplo o Neilton. Neilton é um atleta que hoje veste a camisa do Água Santa. Neilton passou pelo São Paulo, pelo Santos, passou também, né, pelo próprio Botafogo, hoje é um dos grandes nomes aí da equipe paulista. Então, para fazer aqui um recorte rápido, né, do Água Santa, exatamente nos últimos 8 jogos, 4 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Então, um recorte aí bom, né? Se pegarmos um recorte um pouquinho maior, os números não são tão bons assim. Se pegarmos um recorte, por exemplo, de 10 jogos, são 4 vitórias, 5 derrotas e 1 empate. Então, é um clube aí muito irregular nessa temporada de 2024. A gente pode esperar qualquer coisa do Água Santa hoje em São Januário, é ficar ligado, né? Neilton, ficar ligado aí no Valber. Lembra do Valder, o muito excelente que passou pelo Vasco da Gama naquela Série B? É um nome também que veste a camisa do Água Santa. É um clube que se demole, pode dar trabalho para o Vasco hoje em São Januário. E é claro, nessa noite de hoje, o Vasco da Gama contará com ele, né? Não poderia ser diferente. Dimitri Payet, o grande destaque desse elenco cruzmaltino, vai a campo hoje sim para enfrentar a equipe do Água Santa. Titular absoluto do Vasco, é um nome muito importante para essa temporada de 2024, né? Mais fininho, com umas condições físicas muito melhores do que em comparação com o ano passado e números também muito melhores. Para você ter noção, né? No ano passado o Payet teve 17 jogos com a camisa do Vasco, 7 apenas como titular. Porém, nesses 17 jogos, o Payet marcou 2 gols e deu 1 assistência em 17 partidas. Já nesse ano, com a camisa do Vasco, em 8 jogos, o Payet tem 2 gols e 4 assistências. Ou seja, né, num número muito inferior ao do ano passado, o Payet consegue ter o mesmo número de gols e 4 vezes mais assistência do que conseguiu na última temporada. Então o Payet vem sendo uma peça muito importante para o elenco do Vasco, e esse mesmo Payet novamente entrará em campo hoje contra a equipe do Água Santa, com a expectativa do torcedor de brilhar dentro das arquibancadas de São Januário. Payet tem um histórico muito bom, vai ser a primeira partida que o Payet vai atuar com a camisa do Vasco em um torneio mata-mata. O Payet ainda não tinha vivido essa experiência, né, de jogar uma competição eliminatória com a camisa do Vasco. Houve a oportunidade na terça-feira passada, porém ele acabou gripando, né, passando muito mal e não foi relacionado para o jogo, foi desfalque, mas tem essa oportunidade hoje em São Januário de conseguir estrear com a camisa do Vasco da Gama em uma competição mata-mata, onde ele tem um histórico muito bom. O Payet, pelos clubes por onde passou, sempre foi um atleta importante nas competições de mata-mata. Por exemplo, Eurocopa, com a camisa da França lá no ano de 2016. Eurocopa que, inclusive, o Payet foi titular na grande maioria dos jogos e a França foi a vice-campeã mundial. O Payet fez gol e deu assistência nas vitórias sobre Romênia e Albânia na primeira fase. No mata-mata, ele teve uma atuação decisiva na classificação sobre a Islândia, aquela altura nas quartas de final, inclusive. E o meia chegou a fazer o terceiro gol, finalizando de canhota, cobrando fora da área, no jogo em que a França goleou pelo placar de 5-2 contra a Alemanha. O país se destacando muito aí na Eurocopa de 2016. Além disso também, o país se destacou em outros clubes. Por exemplo,
numa UEFA Europa League, vestindo a camisa do Olympique de Marseille. UEFA Europa League, inclusive, que o Payet, infelizmente, foi eliminado, né? Perdeu aí a final para a equipe do Atlético de Madrid. Na decisão, inclusive, o Payet ficou muito frustrado, é uma das maiores frustrações da carreira do camisa 10, até porque ele brilhou nessa temporada com a camisa do Olympique de Marseille. Ele deu assistência no confronto contra o Braga pela segunda fase da UEFA Europa League, fez 2 gols e deu uma assistência nas vitórias sobre o Atlético de Bilbao nas oitavas de final, fez um gol e deu uma assistência nas quartas contra o RB Leipzig e deu 3 assistências nos duelos contra o RB Salzburg na semifinal. Inclusive nesse jogo da semifinal, no segundo jogo contra o Leipzig, ele vestiu a camisa do Olympique, o Olympique venceu pelo placar de 5-2 e o Payet marcou um golaço que até hoje é compartilhado nas redes sociais, que é esse gol aí que está aparecendo na imagem a vocês. Foi um recital de Dimitri Payet na Red Bull Arena, né, contra a equipe do RB Leipzig nessas fases aí eliminatórias da UEFA Europa League. Então é um nome que se destaca muito nas competições de mata-mata. Um nome que tem esse poder decisivo, né? Por exemplo, com a camisa do West Ham, o Payet foi decisivo num jogo de eliminatória também, onde ele fez um gol, estava empatado a partida, ele fez um gol no apagar das luzes. Aos 45 minutos, houve uma falta e o Payet fez o gol aí que deu a vitória ao West Ham num torneio que acontece no futebol inglês. Então, é um nome diferente, especialidade da casa, inclusive, né, é a cobrança de faltas de Dimitri Payet. E a gente espera, né, que a gente possa ver aí Dimitri Payet desfilando também o seu bom futebol nessa noite de hoje nos gramados de São Januário. Um nome diferente, um camisa 10 francês que brilha e com certeza brilhará também hoje no Caldeirão. Tá animado, Vascão? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quinta-feira. Voltaremos agora só à noite com o pós-jogo do Gigante, contando muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.